você seria capaz de fazer para sair de casa cedo? Bom, hoje a gente vai ver uma historinha assim um pouco peculiar, mas a gente vai deixar a nossa opinião porque na internet a gente pode debater. Então hoje a gente vai falar sobre a menina que casou com um cara de 50 anos, sendo ainda de menor. Exatamente isso. Bom, esse vídeo viralizou. Essa menina, ela tirou o vídeo do perfil dela porque ela queria explicar algo que não tem explicação, basicamente, né? Como a gente sempre vê por aí. E a gente vai ver essa história aqui. Só que a gente vai ver essa história no perfil da Rani Macedo. Porque eu, abençoada, no lugar de salvar o vídeo, não, eu só deixei salvo lá no TikTok e acabou que ela excluiu, então o vídeo saiu, né, dos meus salvos. Era para me ter feito download da próxima vez, eu já sei. Então, quando for assim, já vou deixar salvo no meu computador. Mas vamos lá, antes da gente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para estar sempre vendo conteúdos novos. Deixe seu like, porque isso ajuda muito a gente comprar o leite da bebê, que ela tá aqui embaixo. É isso, eu vou estar sempre trazendo conteúdos novos aqui. Hoje eu não vou falar tanto assim, né? Porque eu tô com um problema no meu dente e tá doendo até o meu ouvido, então eu tô com um pouco de dificuldade de falar e de comer. Mas ainda assim, eu queria muito trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque é algo interessante pra gente debater. E a gente vai falar sobre ouvindo, né, a Rani Macedo. Vamos lá. Bom, antes da gente começar aqui, né, vocês podem ouvir aí alguém falando no fundo. São meus filhos que estão aqui em casa, então os dois já estão aqui em casa. Eu tô gravando agora à tarde, né? Então, esse horário eles já estão dentro de casa. Vocês podem ouvir eles de fundo, mas finjam que não estão ouvindo nada. Foca na história, que a história aqui é babado. Esse daqui é o perfil da Rani, tá? Já tá aparecendo aqui em cima, ó. Rani Macedo, pra quem gosta de conteúdo também assim de fofoca. E não fofoca, né, gente? Mas vamos lá. E ela colocou aqui, ela vai dar a opinião dela, e junto com a opinião dela também a gente vai dar a nossa opinião, né? Porque a gente tá falando com uma adolescente. Pô. E se você, né, dona do vídeo, vê esse vídeo aqui, use as nossas palavras como algo de sabedoria, minha filha, porque você ainda é muito nova para saber o que tá fazendo. Sem mais enrolação, bora lá pro conteúdo. De 50 anos, ainda sendo menor de idade. Vocês pediram para trazer fotos e vou mostrar para vocês. Nós nos casamos na época da pandemia. A minha decisão de me casar com meu marido veio antes de eu conhecê-lo. Ainda na realidade, quando eu era criança. Eu venho de uma família muito violenta, muito conturbada, e quando eu tinha 7 anos... Tá, vamos, já parando aqui rapidinho, só pra gente dar um disclaimer aqui, porque eu gosto de falar em partes, eu não gosto de deixar pra falar tudo só no final. Olha só o tópico, já grava aí, anota no papelzinho, família conturbada. Quando você tem uma família conturbada, a primeira coisa que você quer fazer é sair dessa família o quanto antes. Então, qualquer coisa pra você sair dessa família é a melhor coisa do mundo pra você. Isso daqui já é algo que a gente tem assim, olha, que já é escrito, todo casamento ruim vem de alguém que veio de uma família conturbada. Pronto. Em meio a uma das brigas muito sérias que meus pais estavam tendo, enquanto eu e meus irmãos chorávamos diante daquela situação, eu fiz uma oração sincera pra Deus. Eu falei, Deus, se for pra um dia eu me casar, me prepara um marido que a gente nunca precise brigar. Amor, agora como você pode falar, como foi a sua experiência? Aqui na questão foi o seguinte, teve alguns anos atrás, eu sofri um acidente. E esse acidente eu tive que fazer cirurgia de emergência. E nessa cirurgia... Olha só, gente, não, a gente não tá falando de pouca diferença, não. A gente não tá falando de pouca diferença. Você olha pra ele e olha pra ela, é como se fosse pai e filha. Avô, talvez, nem pai, o avô. Juro, nem meu pai. Mano, nem meu pai tem essa cara. Nem meu pai. É um absurdo. Cara, é grotesco, juro pra você. E ele, em sã consciência, como que ele pode chegar e achar que isso é normal? Em que ano que isso foi normal, meu Deus? A gente tá em que país? Quer dizer, vocês estão em que país, né? Porque aqui isso não rola, não. Teve algumas platinas na parte do corpo. E foi quando
eu descobri verdadeiramente o Criador, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória, e naquela parada cardiorrespiratória, o Criador me dizia que me daria uma nova esposa, que me daria filhos. E a minha ex-esposa me deixou no hospital. Eu já sabia que ela ia me deixar. Então foi nesse momento que eu descobri o Criador. E ele, nesse exato momento, ele me mostrou a Sara. Só que eu não sabia que ela era tão nova. O mais engraçado do papo de todo... Eu não vou me exaltar nesse vídeo. É sempre colocar o nome de Deus. É sempre a lavagem cerebral. É sempre essa. A lavagem cerebral é sempre a mesma. A mesma em todos os casos. No começo, eu não queria, por ela ser nova, até com um pouco de receio da nossa diferença de idade, mas eu recebi uma ordem que provém diretamente dele, ordenando, porque a milhares de quilômetros eu seria o único. Rapaz, esse cara aí a gente já pode deixar falado, né? Esse daí vai direto pro céu. Porque Deus parou tudo na vida dele, tudo pra chegar com esse cara e falar, não, tu tem que se casar com essa pessoa. Mano, a gente vê a lavagem cerebral daí, olha como é horrível, puta merda. Teria condições de cuidar dela. E aí foi quando eu falei pra ela que tinha essas Bíblias antigas, eu comecei a ensinar pra ela sobre as Escrituras Sagradas. E aí foi quando ele me confirmou dizendo, essa é a que eu escolhi pra ti, pois tu já escolheu. E as que tu escolheu, todos te abandonaram. E aí foi quando eu resolvi, entendeu, falar com ela. Aí falei com ela, nós, no momento, não nos entendemos muito bem, mas eu falei, olha, o tempo que você menos esperar, alguém vai te dar algum recado. Aí foi quando eu estava em Brasília, aí eu até não que eu ligasse pra ela. Eu liguei pra ela, e aí eu falei, Sara, como é que tá tudo bem e tal, aí conversando, né, então a minha irmã Sara. Aí eu peguei e falei, olha, a qualquer momento você vai receber uma visita. Aí quando ela, chegou um irmão aqui, um pastor da Feira de Santana na Bahia, eu nem sei que gente esse homem é, não conheço. Já tinha, gente, tinha em torno de uns 4 anos que eu não vi aquele homem. Ele só tinha ido uma vez na minha casa, e nem era conhecido da gente. E ele parou, eu reconheci ele pela fisionomia, e eu falei, gente, não acredito, e vou... É que você lembra que você falou? Olha, aceita aí, aceita. Ai, desculpa as pessoas que frequentam a igreja, tá? São evangélicas, que levam Deus a sério, que levam realmente a religião a sério. Me desculpem, mas por uma pessoa todas as outras ficam sujas, infelizmente. É esse o país, sabe? Que é desse jeito que as pessoas pensam, infelizmente. Ele me falou assim, olha, eu vou desligar a ligação, porque esse homem veio te dar um recado. Já pode ir que ele vai te dar um recado, eu achei estranho. Eu fui achando beleza nela. Até então eu não achava beleza nela, eu fui achando beleza nela. 8h20 da noite, eu preciso treinar. Tá muito... Ele ainda chama a bichinha de feia. Ele ainda chamou a menina de feia. Agora imagina quão ruim esse homem não foi a vida dele todinha. Todinha. cedo pra gente falar de pedofilia? Eu acho que não. Meus queridos, é o seguinte. Isso aqui é reflexo do que mais tem dentro do meio evangélico. É um monte de velho nojento que recebe uma revelação pra casar com menina novinha. É sempre menina novinha. Não, engraçado. Por que eles não recebem revelação pra casar com uma velha igual eles? Me desculpa o tom da palavra, mas por que eles não recebem uma revelação pra casar com uma mulher da mesma idade que eles? Eles sempre querem ter uma menina nova. Como esses caras eles não têm dinheiro, né? Porque quando o velho que pega uma menina nova, ele tem dinheiro, ele banca ela. Aí ele usa o dinheiro, né, pra sustentar ali o que ele quer, o padrão de vida que ele quer. Agora, quando um filho da mãe desse não tem dinheiro, pra onde que ele vai? Ele usa a igreja, né, a favor dele, fazendo lavagem cerebral pra poder aplicar o quê? O que ela falou, Pedro. E exatamente isso. E a pessoa, pelo fato dela ter uma menor idade, né, dela ser de menor, ela ainda não tem essa... Mesmo se for de maior, tá? A pessoa ainda com 18 anos, ela não sabe o que faz da vida dela. Gente, eu sei porque eu já tive 18 anos e eu fiz as piores cagadas da minha vida nessa idade, minha filha. Nessa idade. Esses velhos nojentos nunca recebem uma revelação pra casar com a velha acabada de desdentada igual a eles. É sempre uma menina novinha, bonita, que possa dar filhos. Isso aí é pedofilia acobertada por versículo cristão, acobertada por interpretação cristã. Cuidado, meninas que estão aí na igreja, com essas profetadas desses pedófilos que vêm travestidos de cristãos. Eles não são cristãos. Pare com esse negócio de acreditar em revelação. O que você precisa já está revelado na Bíblia. Uma dessas coisas é julgo desigual. Onde que um velho desse, nojento, que tem idade para ser avô dela, não é nem para ser pai, tem a capacidade de dizer, foi uma ordem do eterno. Eu não enxergava beleza nela.
Não, e o pior não é isso. O pior é que eles usam isso, né? Não só para fazer, para se casar, para ficar com uma menina nova. Eles usam isso também, a palavra, para cobrir todo o mal que eles já fizeram um dia, para se fazer de bom samaritano, né? E ali dentro da igreja falar, ah, não, porque agora eu tô salva. Juro para vocês, eu digo isso com indignação, porque quando eu era criança, eu fui abusada sexual por uma pessoa da minha família, entendeu? Essa pessoa, ela já foi de arrasta já pro inferno, eu tenho quase certeza. Não é falando coisa assim, não, porque eu acho que o pessoal da minha família pode até ver meu canal, eu não sei se vê, se não vê, melhor ainda. Mas assim, gente, depois de anos, esse cara fazendo horrores, porque depois que foi descoberto, não foi descoberto não, porque o pessoal já sabia as merdas que ele fazia. Ele ia em cemitério pegar corpo de bebê pra fazer besteira com as criancinhas. Corpo que tinha acabado de ser enterrado, pra vocês verem o nível de psicopatia da pessoa. Aí quando chegou perto da velhice, né, que bateu a idade, foi pro quê? Foi pra igreja. Ai, não, porque Deus vai me salvar, porque Deus vai me salvar. E ficou lá na igreja fazendo o quê? Ó, pregando a palavra, dando de bom samaritano. E lá o pessoal tinha pena, e é isso, aquilo, outro. E dentro da igreja todo mundo é bom, essa é a realidade. Dentro da igreja todo mundo é maravilhoso. Perfeito. Comecei a enxergar a beleza nela. Tem noção? Essa menina só tá nessas condições porque é uma arrasada pela vida. A família é completamente desestruturada. Baixei quase todos os vídeos e bati vários prints dela falando que sofria maus tratos. Ou seja, tava desesperada, coitada, pra sair de casa. E a pessoa... E a pior coisa que tem é quando alguém tá desesperado pra sair de casa. Porque na primeira oportunidade que bate na sua porta de você sair, você vai achar 1000 vezes melhor viver aquela vida ali do que viver a vida que você já tá vivendo, entendeu? Então esse é o erro do ser humano quando entra no desespero, porque não espera mais um pouquinho assim, fica de maior, pegar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para tentar a vida, mora na rua, minha filha, mas não faz uma besteira, a pior besteira que você faz na vida. E aí a pessoa fica sendo o quê? Manipulada por um manipulada. Quando não tem estudo, quando não tem uma família estruturada, quando não tem um pai decente, acontece isso aí. Cai nas garras desses velhos nojentos que vem travestido de cristão. Ai, porque Deus me revelou. Que eu falei no vídeo anterior, eu mantenho. Se a menor idade descesse para 14 anos, para 12 anos, esses pragas casariam e procurariam as meninas com 12. Não é mentira, não. Isso daí é verdade. Daqui a pouco o Brasil estaria virando Índia, né? Não é na Índia que tem esse casamento forçado, onde eles casam criança de 8, 9 anos com um velho, adulto, já à beira dali do... Gente, eu vi um vídeo um dia desse de uma menina de 8 anos, grávida. Se eu não me engano, foi na Índia. Eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, foi pra banda de lá. 10 anos de idade pra casar. Ela mesmo fala que ele é deficiente. Ou seja, tudo que ele queria, nem a mãe não tava aguentando. Todas que eu escolhi pra ti te abandonaram. Agora... Não, aí isso é engraçado. Quão horrível esse cara não deve ter sido a vida dele todinha para que ele não tivesse uma mulher do lado dele. Me diz, quão horrível esse cara não foi? Deve ter batido, deve ter maltratado, deve ter feito coisas horríveis. Horríveis, a gente pode ter certeza disso. Deve ter feito coisas horríveis para ele estar do jeito que ele tá. Porque se a gente fica assim, porque a gente tá pagando por alguma coisa. E ainda coloca o nome de Deus aí no meio para conseguir o troféu dele, né? Eu vou escolher, eu, Senhor Deus. Aí consegui uma menina novinha pra limpar a bunda dele no final da vida. E vem com essa profetada de revelação, porque o Eterno me revelou, porque eu sou teólogo. Não tem nada de revelação. Deus jamais seria conivente com uma palhaçada dessa. E antes que alguém venha aqui e falar, ah, mas se ele fosse um velho rico, um velho com dinheiro, nem todo mundo é vendido igual a tua mãe. Eu sei que vocês não têm educação familiar, que vocês não têm uma família decente, aí vocês vêm se baseando em discurso red pill. Mas nem todo mundo é sem dignidade, não. E assim, o pior de tudo é a pessoa ainda pegar isso como algo normal pra si,
né? E ir na internet publicar, igual aquela outra também que pintava o marido dela só porque ele era mais velho e se comparava a Lolita. Eu acho que vocês chegaram a ver, né, o conteúdo dela, porque foi um conteúdo que viralizou muito. E isso faz com que outras meninas da mesma idade pense que isso é normal. Isso é simples, é tão fácil. E quer normalizar, e quer colocar na cabeça de pessoas que pensam que isso é uma prática normal, que o que ela e ele estão fazendo é normal, que isso pode acontecer, um amor entre um cara que tem idade para ser avô dela e ela. Entendeu? Tipo, quão problemático isso é. O quão problemático. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E a gente vai ver aqui, tá? A Amanda também falando, dando a opinião dela. E vamos ver o que ela tem pra falar, porque a gente tá aqui pra isso, pra trazer opiniões, né? Bora ver. Essa daqui é a Amanda, tá? E esse daqui é o perfil dela, Amandinha Castro. Vamos lá. Pra mim os vídeos de uma moça falando assim, eu me casei com meu marido que tem mais de 50 anos quando eu era menor de idade. O que dá na cabeça de alguém fazer um vídeo desses, tentando normalizar e romantizar esse tipo de situação? Eu entendo que também tem uma questão muito forte socioeconômica em toda a situação, mas, gente, são Mesmo coisas muito assim. sérias, de verdade. E ela ainda conta que ela tinha, 16 anos quando ela conheceu ele, e ele já tinha, seus 50 anos, e pra mim é bizarro um homem de 50 anos se interessar por uma menina de 16 anos. O que vocês têm em comum pra conversar? E ainda sempre com a desculpa de que, era os planos de Deus, porque Deus revelou isso, porque ele, sei lá. É por isso que eles fazem lavagem cerebral dessa forma, porque não tem assunto, não tem diálogo que seja, o que vai ser compatível ali? A morte só. A única coisa compatível na vida dos dois ali vai ser a morte, só que um vai morrer mais cedo, outro mais tarde. Só isso. E ele vai prender a menina aí por uns 20 anos, a menina passar uma certa idade, a menina vai ficar tão maltratada, que ela não vai nem aparentar ter a idade que tem, ela vai aparentar ter uns 20 anos a mais, porque sim, a gente fica igual às pessoas que a gente convive, as pessoas com quem a gente convive faz com que a gente ou viva bem, ou viva mal, ou viva fudido de uma vez só, entendeu? Ou se lasque logo de uma vez. Então isso mexe também com a imagem da menina. E é por isso que eles usam o quê? A igreja, usam o nome de Deus, usam lavagem cerebral, né? Pra conseguir aí tá casando com uma menina nova. Porque não tem outro argumento, não tem como. O cara ficou doente, e aí a mulher dele abandonou ele no hospital, e aí ele teve uma revelação que ele ia ter uma esposa mais nova, e que ele ia ter filhos. Deus não podia preparar ninguém da idade dele um pouco mais nova, não sei se fosse uma mulher de 30 anos, sabe? Mas uma pessoa menor de idade. São muitas e muitas camadas, e tem uma coisa muito séria, que é a igreja sempre tá... E o pior, sabe o que é? A família da menina. A família da menina normalizar e deixar, porque agora que eu lembrei, eu vi um vídeo dela falando que sim, a mãe dela deixou ela se casar com um cara ainda sendo de menor. Então, ele não esperou nem ela ficar de maior pra fazerem algo, ou concretizar algo. E a família tava tudo unida lá junto no casamento deles, que a foto foi rolando lá. Ela tinha compartilhado as fotos, só que ela tirou tudo, porque o conteúdo não deu bom, o pessoal tava atacando rede nela. Lá, justamente por conta disso, porque não é normal. E a família ainda achar que isso é normal. E sabe por que a família acha que é normal? Porque veio de um pastor. Porque essa palavra veio de um pastor. Então, se o pastor disser que amanhã tu vai ter que dar 10 mil reais, ou então tu vai ser, tu vai dar, eles vão dar. Se o pastor falar, tem que dar tua filha pra mim, pra ela ser minha escrava, minha empregada, porque Deus tá mandando, a família vai dar. E sabe o pior que é? É família que não tem discernimento. Não é discernimento de Espírito Santo que eu tô falando, não, gente. É discernimento de conhecimento.
família que não tem conhecimento. Tanto que ela já mesmo falou que a família dela era tão desestruturada, né? Que viviam brigando, viviam fazendo isso e aquilo. Por isso que ela decidiu casar cedo. E a família aceita porque acha que é o melhor caminho. A minha bisavó, cara, minha bisavó que me criou, ela me ensinava a fazer comida falando assim: minha filha, aprenda a fazer comida, porque senão um dia seu esposo senão você vai apanhar do seu esposo se você não souber cozinhar. O que eu falaria pra minha filha hoje em dia? Minha filha, você tem que aprender a cozinhar, porque no dia que você for viver sozinha, você tem que fazer comida pra você. Minha mãe, ela não pensava assim. Eu fui criada pela minha bisavó. Minha mãe, ela não pensava assim. Ela falava pra mim, você tem que aprender a fazer comida, porque senão você vai apanhar do seu marido. Seu marido não vai gostar disso. Olha só o nível. Então, a família dela com certeza tinha esse nível também. Só que a minha mãe era minha bisavó. Bisa. Passando pano pra esse tipo de comportamento. E, gente, uma menina de 16, 17 anos não tem discernimento pra saber o que ela quer da vida dela. É óbvio que se um cara mais velho chegar pra ela e falar, olha, eu sei que é isso que você quer, você vai se apaixonar por mim, que não sei o que, nanana, e dar tudo que ela nunca teve, sabe? Ainda mais que ela conta que ela veio de uma família que brigava muito, e ela sempre quis ter uma família mais estabilizada e tal. É um cenário perfeito. As pessoas iam achar bonito igual? As pessoas iam apoiar igual se fosse uma mulher de 50 anos com um menino de 17? Não ia. E uma pessoa, por exemplo, de 30 anos pode estar na mesma fase de vida de uma pessoa de 50, mas uma pessoa de 50 anos não vai estar na mesma fase de vida de uma pessoa de 16, 17 anos, nem de 18. E na minha opinião, quando as pessoas postam coisas assim na internet, elas precisam muito ter a noção do alcance, sabe? E é muito... Foi por isso que ela pagou, porque não teve o alcance que ela queria. Porque no da outra menina que foi casada com o professor, né, que ela romantiza até a Lolita, ela não tirou nada porque ela romantiza e ela ainda tem meninas da mesma faixa de idade que segue ela, que apoia. Então, o público dela ela alcançou o público que ela queria. Essa menina não, ela já deu azar ou a sorte, né, de encontrar um público que vê a verdade e não compactua com isso. Então, por conta disso, os comentários e tudo mais, ela não estava preparada, ou talvez o marido, né, tenha feito alguma coisa, supostamente falando, não sei, que fez com que ela apagasse o conteúdo dela de lá. Tanto que eu não tenho o vídeo original que ela postou, que eu tinha salvo, né, e não tenho. Sério a normalização desse tipo de situação. É muito sério quando o título dos seus vídeos todos e das coisas que você tá produzindo e de certa forma viralizando ai, como eu me casei com um homem de 50 anos sendo menor de idade. Gente, e eu me sinto triste. Não, e olha, foi exatamente isso. Tipo, eu me casei com o meu marido de 50 anos, eu me casei com um cara de 50 anos, sendo menor de idade. Olha a palavra menor, só que você tá falando de um menor. E você não diz, tipo assim, uns 20 anos, 25 anos, não, você diz 30 já, 50, nos 50. Eu e meu marido, a gente tem uma diferença de idade, sim, a gente tem. Não parece, graças a Deus, meu marido é bem conservado. Mas ele tem, tipo, a nossa diferença de idade, assim, é o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, de diferença de idade. Eu vou fazer 30 agora e ele tem 38. Eu tenho 29, eu vou fazer 30 esse ano e ele tem 38. Então, são 8 anos de diferença. E a gente tem muita coisa em comum. Mas, cara, olha o nível disso. 50. Porque, sabe, não por ter se casado jovem ou tal, porque é uma opção de cada um, o sonho de cada um, sei lá, mas ela mesma fala no vídeo dela que eles começaram a conversar e ele estava ensinando ela sobre a Bíblia e ela pediu para Deus colocar no coração dela, então, que ela gostasse dele porque ela via ele como amigo. Tipo, já vinha... Tá vendo aí o outro conteúdo, porque aquele vídeo, como eu mostrei, né, é uma parte só dos conteúdos que ela postou explicando sobre a situação. Então a gente já consegue perceber o nível da manipulação do cara, da lavagem, né, que começa. Pra menina ter que orar pra Deus, pedir pra
gostar do cara. Nunca isso ia acontecer, nunca. Ela pode estar se enganando que gosta, mas a realidade ela não gosta, nem ama. Tendo algo estipulado ali, sabe? Ela ainda fala que isso acontece em muitas igrejas e que ela tava vendo isso acontecer em muitas igrejas, muitos casais, assim. Eu realmente. Tá, cara, e o pior que isso acontece é porque a gente nunca sabe o que acontece na casa de outra pessoa e muito menos em outra congregação, em outras igrejas. Realmente tenho questionamentos do tipo, por que não se relacionam com mulheres mais velhas, sabe? Com mulheres maduras, porque você não é madura só porque ele falou que você é madura. E assim, não quero julgar ela, sabe? Mas é uma situação que realmente me deixa triste e principalmente. Não dá pra gente julgar ela. Ela não dá pra gente julgar. Ela não tem como a gente julgar porque ela ainda é uma criança. Ela foi manipulada, tá? Ah, Luana, mas ela já era de maior, ela já tinha uma certa idade. Menina de 15, 16 anos não tem como ser manipulada, gente. Se a pessoa passa fome dentro de casa, eu quero é ver o que ela não faria por um prato de arroz. Se a pessoa tem problemas dentro de casa, eu quero é ver se ela não é manipulada. Gente, por favor, vamos ter consciência. Realmente a normalização. E, tipo, tinham vários caras nos comentários falando, tipo, eu queria. Ainda mais, menina nova, menina que é criada com família dentro da igreja. Geralmente essas meninas não têm namorado, não têm conhecimento sexual, não têm conhecimento de nada. Aí o que acontece? Elas conhecem um pilantra desse, que vem e faz uma lavagem cerebral nelas. Às vezes o cara pode até ter a mesma idade, só que ele é o quê? Ele é um cara que maltrata, que bate, que é abusivo. Ela vive um relacionamento abusivo caladinha, porque ela vai falar com os pastores e o pastor diz o quê? Não, minha filha, ele é o ordenado de Deus para você, ele é o seu varão. Vocês são coisas de casamento, você tem que orar para Deus mudar ele. Aí quando finaliza, ou a menina vai no caixão ou a menina já tá com a vida toda lascada, toda acabada. É a realidade. É a realidade isso aqui que eu tô falando. Uma assim pra mim também. Tipo, de verdade, eu acho muito séria essa normalização e romantização, sabe? Não tá tudo bem. São sempre com mulheres, com meninas mais novas. E é quase como se fosse algo poético. Só que a gente sabe que na realidade não é assim. Nós sabemos como adolescentes são impressionáveis, são vulneráveis, são fáceis de manipular. Então é algo muito mais profundo pra ser tratado dessa forma tão... Ai, que lindo. Sem contar que dependendo da situação da idade, é crime. Pra ser usado como um título, assim. Eu falando algo tão sério com a minha sobrancelha assim. Então é isso, esse foi aí o nosso vídeo da Amandinha. Ela disse muita coisa aqui, a gente refletiu sobre muita coisa. E eu trouxe esse vídeo aqui pra gente refletir sobre isso, né? Pra gente parar de normalizar a pedofilia dentro da igreja. Pra gente parar de normalizar coisas que não são normais, que estão aí na internet. Porque não é só porque você vive essa vida e você acha que isso é normal, que isso realmente é normal. Então, assim, vamos pensar mais e quando a gente vê esse tipo de coisa, né, a gente denuncia, a gente faça a nossa parte também, porque sim, se outra pessoa viesse a denunciar, talvez tivesse resolvido alguma coisa na vida dessa pessoa, ou talvez não, né, porque a família tá aceitando ali, então não tem nem como a gente falar se realmente ia dar certo ou não. E é isso. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que se tenha gostado. Sei que é um conteúdo muito sério, né? Mas que traz aí uma reflexão muito boa pra gente. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo, hein? Bye, bye!